estamos nós, o nosso novo estilo de fazer bate-papo aqui no nosso canal no YouTube, do blog Fim de Jogo, e a gente resolveu, dessa vez, fazer um outro formato ainda. A gente tem conversado com grupos que vocês vão assistir nos próximos vídeos, né? Então é bom até vocês ficarem atentos, e quem não está inscrito aí pode estar inscrito no canal para acompanhar. E dessa vez a gente resolveu bater um papo depois do jogo da final do Campeonato Carioca no Maracanã, sem público, com 3 fotógrafos de Gramado, né? 3 fotógrafos que acompanham o esporte. Os outros amigos fotógrafos, não fiquem tristes, porque daqui a pouco a gente chama vocês também para um bate-papo aqui. Estamos estreando com o Celso, o Rude e o Thiago, e eu vou pedir para eles para que se apresentem. Também, para quem ainda está entrando no canal, eu sou a Cristina de Sá, sou editora do blog Fim de Jogo e do canal aqui no YouTube, que conto com o meu parceirão, Celso Pupo, né? Que depois das 5 e antes das 9 é meu marido, durante o dia ele é meu fotógrafo e diretor de arte, e que tem feito várias publicações no YouTube também, que vocês devem ter visto, de fotos de jogo, que a gente está optando por isso durante esse período da pandemia. Obrigada para vocês por terem topado aqui esse nosso bate-papo, né? Vou começar pelo Rude, né? O Rude como função, né? Vice-presidente da ARFOC, que é a associação que cuida dos fotógrafos. Rude, obrigada pela sua participação. Eu queria que você se apresentasse assim rapidinho, para todo mundo te conhecer aqui no nosso canal. Eu sou vice-presidente da ARFOC, não só de fotógrafos, a ARFOC também cuida dos cinegrafistas, né? Eu sou repórter fotográfico há uns 15 anos, mais ou menos, e faço cobertura de quase todos os jogos que tem aqui no Rio de Janeiro, não só de futebol, mas de qualquer evento esportivo, seja Copa América, seja Rock in Rio, Paralimpíadas, essas coisas todas. Então, só isso. Depois até eu vou explicar para o pessoal que, na verdade, às vezes muita gente confunde a ARFOC achando que é só esporte, e, na verdade, não é só esporte. Tiago, se apresenta aí para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo aí o canal. Meu nome é Thiago Ribeiro, sou fotojornalista, já tenho quase 10 anos aí também. Faço cobertura de futebol, esportes em geral e outras coisas que acontecem também aqui pelo Rio de Janeiro. E basicamente isso aí. Celso, a gente fez as honras, né, como editores aqui do vídeo do canal. Queria que você se apresentasse também. Bom, também sou fotógrafo há quase 15 anos, um pouco mais talvez. Trabalho muito com a área esportiva, né, tanto futebol, cobrindo os campeonatos brasileiro, carioca, Libertadores, e outros esportes também, como vôlei, e basquete, né? E também faço muito a área corporativa, na área de congresso, palestras e algumas coisas de produtos também. E trabalho também paralelamente com a área de criação e programação visual. Ok, eu vou começar aqui pelo Rude. A gente teve uma série de mudanças de protocolos para entrada do estádio, para acompanhamento, e a gente sabe que na final de ontem uma série de coisas foram diferentes, né? Não teve aquela correria para fazer o pós-entrega de taça, mas assim, eu confesso que eu vi uma parte, né? Eu consegui acompanhar uma parte, mas eu queria saber como é que foi esse protocolo de início, porque a gente sabe que tem foto do clube, tem foto antes, né? Como é que funcionou essa situação no meio dessa pandemia? Acontece que a ARFOC e a SERJ, que é do radialista, né, junto com a federação, criaram vários protocolos não só de acesso, como movimentação, como um todo, né? E tinham áreas, vamos dizer assim, restritas no campo, ou seja, depois que os jogadores entrassem, a gente não podia mais circular em determinadas áreas, essa coisa toda e tal. E alguns protocolos foram feitos. Por exemplo, antigamente você ficava ali no centro do gramado, esperando os times formarem para poder fazer a foto dos 2 times, né? E isso não deu para fazer. Então, o que aconteceu? Você tinha que escolher um time para fotografar, porque você entrava por um lado do campo para fazer o Flamengo ou entrava pelo outro lado para fazer o Fluminense. Porque ali no meio, onde tinha árbitro, tinha comissão técnica, aquela coisa toda, a gente não podia chegar. Então, a gente ficava em frente ao banco de reserva de um time ou do outro time para poder fazer a foto do jogador formado, né? E não podia se movimentar. Ou seja, você tinha 25 fotógrafos, era 13 de um lado e 12 do outro. Então, isso
implicou que, quando eu falar eu, tá, eu estou falando da FOC, tá? Criamos algumas regras básicas. Então, nós fizemos uma lista, né, onde as pessoas, por ordem de chegada, iam colocando em qual posição no campo iam ficar. Com relação à entrega da taça, né, ela foi, vamos dizer assim, foi até mais fácil do que antes, porque não houve tanta briga. Nós fomos para cima de uma área chamada Maracanã Mais, ficamos bem de frente. O pessoal da Lumo, né, que é o intermediário com a federação, vamos dizer assim, né, ficou tentando tirar as pessoas que estavam no centro do campo para a gente poder fazer as fotos. Mas, obviamente, não tinha jeito, né? Vira e mexe, entrava alguém e tal. Deu para fazer bastante coisa lá de cima, né? Porque ficaram quase todos os fotógrafos lá em cima, a não ser uns 2 ou 3. Eu acho que o Thiago também ficou numa outra posição para pegar um ângulo diferente, para não ficar um ângulo igual a todo mundo, né? Mas, né, nesse aspecto, tudo funcionou perfeitamente. O nosso problema começava, na realidade, na hora da chegada, né? Porque o protocolo dizia que, para você acessar o campo, você tinha que fazer o teste suave, que é aquele do cotonete. Aquele que parece que o cotonete chegou no teu olho, está lá no cérebro, você começa a chorar, assim, as lágrimas caem, né? Mas, na realidade, não é uma coisa dolorida, tá? Eu pensei que fosse dolorido, mas não é. É um negócio que começa com uma cosquinha, e depois parece assim que você está numa piscina e sem querer respirou água pelo nariz, sabe? Dá aquela ardênciazinha esquisita. É só isso, não tem uma dor, é mais um incômodo realmente. Então, o que acontece? Quem ia para o campo, a federação bancou esses testes suaves para todo mundo que ia para o campo, de fotógrafos, gandulas, arbitragem e alguns controles que eles tinham lá, a federação bancou. Quem ia para a tribuna, bastava o exame do teste rápido, que no início a FOC ainda bancou alguns, mas um custo ficava muito alto para a FOC bancar para todos os jogos. Então, nós conseguimos o teste a preço de custo, né? Preferiu não ir para a arquibancada ou para a tribuna, onde fosse, né? E o processo era esse: você chegava, preenchia uma ficha, ia lá no exame médico, fazia o seu exame. Graças a Deus, nesses jogos todos, só uma pessoa deu positivo e não ia para o campo, ia para a tribuna. Só um que deu positivo. Então, todos os outros deram negativo o tempo todo, foi tudo muito tranquilo. Então, você aguardava o resultado do exame, se dirigia para o credenciamento, onde você passava antes pelo pessoal da federação, você recebia um crachá, passaporte, onde só com aquele crachá você poderia acessar o campo. Recebia seu colete e ia para o campo. Ou seja, o processo ele não foi muito diferente, quando assim, do dia a dia normal. Só as restrições que realmente estavam maiores, mas de resto foi bastante tranquilo. Eu não vi tanto problema não. Acho que a federação trabalhou muito bem, fez as restrições muito certinhas, entendeu? Então, eu acho que foi bastante tranquilo. Bom, só explicando para vocês, as colocações que o Rudy falou, é que a gente tem a ARFOC, que cuida dos cinegrafistas e dos fotógrafos, e a SERJ, que cuida dos jornalistas. E foram feitos diversos protocolos, inclusive para levar exame ou para fazer exame quem ia para o campo, e esses procedimentos são essas colocações que o Rudy fez agora. Ele, inclusive, falou um negócio interessante que não deu para a gente acompanhar, e quem está assistindo pela televisão provavelmente não veria também, é o fato dos fotógrafos que geralmente ficam ali embaixo, na beira do gramado, para poder fazer as fotos e etc., eles tiveram que subir para aquela área que fica no Maracanã Mais, que é uma área que fica no setor oeste, que é aquela que entra pela rampa do metrô. Então, é essa mudança no formato. Eu vou até perguntar para o Thiago como é que você achou em relação a essa mudança de posicionamento. Se foi ruim, se foi uma solução boa, encontrada, se isso atrapalhou ou se não atrapalhou o trabalho de vocês. Ô, Cris, só fazendo um comentário. Nós só fomos para essa área lá de cima na entrega das taças, tá? Fora isso, nós ficamos em toda a lateral do campo, atrás das placas, como normalmente a gente fica. Uhum. Tá? Essa mudança foi só na entrega das placas, da taça. Ok? Ok. Fala aí, Thiago. Então, complementando o que o Rudy falou, né? Teve algumas mudanças realmente, né? Até o posicionamento de campo
não só da taça. Nosso posicionamento de campo também, nós tivemos que manter uma distância dos colegas, né? Um distanciamento mais ou menos de 1,5 m a 2 metros. Todos nós éramos obrigados, claro, a fazer o teste antes e usar a máscara, né? Que foi a nossa companheira aí de todos os jogos aí, a máscara. Tivemos que era obrigação de chegar com máscara. Só tirávamos para fazer o teste. E posicionamento de campo era basicamente isso, 1,5 m, respeitando isso a 2 metros, mantendo esse distanciamento. Na hora do time posado, também teve esse distanciamento. Nós fomos para frente dos times que escolhemos, seja Fluminense ou Flamengo, mas também teve que manter essa distância de um braço, mais ou menos, para manter esse distanciamento. Na hora da taça, foi um pouco diferente, realmente, porque a gente está acostumado, eu, pelo menos, gosto de fazer aquela foto da taça de baixo, uma coisa mais com um papelzinho picado, uma coisa que também não teve, que dá um charme à foto, que complementa a foto também, eu acho que valoriza mais a foto, foi uma coisa que não teve. Ficamos nessa posição que é acima, né, no Maracanã Mais, uma posição um pouco diferente, vamos dizer assim, poluída a foto, porque tinha algumas pessoas na frente, por mais que eles tentassem ajudar a gente a tirar os integrantes do Flamengo, mas a gente entende, é um título, empolgação, muitas coisas envolvidas que não dá para controlar. Só que assim, é uma posição diferente, não foi ruim a posição, foi uma posição até boa, deu para fazer umas fotos legais, jogadores com a taça levantaram, jogaram Jesus para cima, rendeu umas fotos bem interessantes, diferente do que a gente está acostumado a fazer normalmente. Ô Celso, para poder explicar ao pessoal que a gente estava falando sobre posicionamento, localização dos fotógrafos atrás da placa, né, para o pessoal poder entender melhor, né, como é que funciona normalmente antes das opções do protocolo? Como é que os fotógrafos se posicionam e ficam em volta do gramado para poder fazer os lances de jogo? Não estou falando nem de taça, mas de foto durante a partida. As fotos durante a partida, normalmente, você vai chegando e vai escolhendo qualquer lugar atrás das placas de publicidade. Mas, assim, os lugares mais concorridos são atrás da placa, no fundo, na parte do fundo, do lado dos técnicos, né? Ali é sempre aquele crowd de fotógrafo que é disputado a tapa ali os espaços, né? Então, ali sempre tem muita gente. Fora isso, tem as outras posições que você pode fazer nas laterais até a linha da grande área. É isso, né, Rudy? Acho que eu já não me lembro mais agora se pode... Depende do campeonato, né? Não. Deixa eu fazer um corte. Nesse jogos específicos, para evitar que saísse na televisão, desse uma ideia de aglomeração, na lateral oposta, ou seja, que fica em frente aos bancos lá do outro lado, só foi liberado 3 fotógrafos de cada lado. Antigamente você podia ir até a grande área, aquela coisa toda. Nessa vez foram 3 até o limite da pequena área. Eu queria até... Então, esse é o posicionamento antes da pandemia. Até o último jogo que eu fiz, que foi aquele jogo, acho que dia 15 ou dia 16, que foi... Depois disso não teve mais jogo, que já foi um jogo sem público, né? Mas, mesmo assim, não teve esse distanciamento tão grande entre os fotógrafos. Vou perguntar uma coisa, de repente, para o Thiago e para o Rudy, que estiveram lá, mas essa questão de, por exemplo, você ter que optar ou pelo Fluminense ou pelo Flamengo, na hora de você se posicionar para fazer a foto, as equipes que tinham um fotógrafo só, como é que elas fizeram? Teve como resolver, não? Não, olha só o que acontece. Primeiro, que todos que estavam no campo era um por equipe. Não tinha a possibilidade de 2 por agência. 2 por agência só se ficasse na parte superior mesmo, na tribuna. Não havia essa liberdade, porque senão a gente não conseguiria colocar todas as pessoas no campo. E realmente é o que você falou. Quem chegou na ordem, então o que eu fiz? Nessa lista de posicionamento de campo, quando a pessoa chegava, escolhia o lugar que queria ficar no campo por ordem de chegada, também foi feita a ordem de chegada para escolher o time. Então, porque não tinha como se movimentar, sair de um time para o outro, e o protocolo era o seguinte: jogadores saem para fazer pose, 1 minuto. Jogadores voltam para o tosse,
1 minuto. Mais 1 minuto depois começa o jogo. Ou seja, isso tudo foi feito em protocolo. Não tinha como, em 1 minuto, você fazer um time e correr para fazer outro. Você imagina a vergonha que ia ser um monte de fotógrafo correndo de um time para o outro. Entendeu? Não havia possibilidade de fazer os dois times. O Celso até comenta que quando vai em dupla, né, cada um fica de um lado. E aí vai ter a sorte de repente, você ter um resultado inesperado, uma situação que não estava programada, e você vai perder a foto, né? Mas, Cris, olha só, quando a situação estava normal, nós ficávamos no meio do campo e os times vinham um de cada vez posar. Então, vinha o time do Flamengo, posava, a gente fazia a foto. Ele saía, estava do Fluminense, a gente fazia a foto. Só que dessa vez, em função do protocolo, dos problemas todos, é um time de cada lado. Você tinha que escolher um e contar com a sorte. Não tinha jeito. Tiago, deu para o pessoal compreender ou teve uma certa reclamação porque todo mundo queria fazer, pelo menos tentar fazer os dois, porque não se sabia o resultado, né? Então, se de repente você escolhe o Flamengo e o Fluminense consegue um resultado bom, você perdeu a foto, o pôster, né? Que geralmente o pessoal coloca depois do jogo. O pessoal reclamou alguma coisa assim? Não, até que não, o pessoal entendeu. Era um protocolo que tinha, né? A gente tinha que seguir as restrições que nós tínhamos. Lógico, todo mundo queria fazer os dois times, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O futebol é uma coisa incerta. Poderia ser o Fluminense campeão, igual o Rudy falou, no jogo da Taça Rio, deu Fluminense. Nessa final, foi muita sorte. O pessoal optou pelo Flamengo pela mesma coisa, pela achar que o Flamengo vai ganhar, tudo achismo. A gente vai pelo achismo. A gente não tem certeza do que vai acontecer. O ideal seria ter dois, claro, mas do jeito que estava, pela pandemia, por esse protocolo todo que nós estávamos passando, foi a solução que arrumaram. Cada um optou. Eu quero fazer o Flamengo. Vou fazer o Fluminense. Eu já fiz o Fluminense no outro jogo, quero fazer o Flamengo agora. Tem gente que fez inverso, fez o Flamengo no outro jogo, agora eu quero fazer o Fluminense para ter os dois. E teve gente que fez de outro ângulo. O pessoal se acertou. No final, todo mundo se acertou. Antes de eu fazer uma pergunta para o Celso, porque volta e meia a gente recebe isso até pelo Twitter, sobre equipamento usado nas coberturas, eu vou só fazer uma outra pergunta para o Tiago. Assim, se vocês sentiram uma diferença muito grande dos protocolos normais para o protocolo durante, por exemplo, essa final de quarta-feira? Os protocolos normais a gente não passava por esse teste todo que o Rudy citou. A máscara, para quem usa óculos, incomoda, respirar. É uma coisa chata, realmente, mas é uma necessidade que nós tivemos que nos adaptarmos. E, assim, não tínhamos uma sala de imprensa, acho que isso é legal até de falar, porque, assim, como tinha esse protocolo todo, nós ficávamos restritos a um cantinho, com distanciamento, fazíamos todos esses protocolos que o Rudy citou, o teste suave, depois esperávamos o resultado, íamos pegar o nosso crachá, que o crachá é esse aqui, ó, que acho que é legal o pessoal ver aí, ó, que nós recebíamos isso aqui para ter acesso, juntamente com o colete, também para termos acesso ao campo. Até aí, mais ou menos, era o padrão que nós tínhamos anteriormente. A única diferença que eu acho que grande é um espaço que nós tínhamos antigamente, com sala de imprensa, mesa, cadeira, aquela coisa toda que nós tínhamos como ficar, né, editando foto pós-jogo, antes do jogo. Era a única diferença que eu vejo que teve, assim. De resto, é um protocolo normal, de fazer o teste, esperar, poder entrar em campo. Basicamente, o que a gente fazia, pegar o colete, escolher o lugar, não mudou muito. Pelo que eu estou vendo, eu acho que o pessoal teve uma certa compreensão com a situação toda que está atravessando, na medida do possível, não é isso, Rudy? Ou não? Mesmo. Não? Não.
O que aconteceu foi o seguinte, desde que, vamos dizer assim, tirando o jogo, acho que foi dia 14, 15 de março, né, que foram os 2 últimos do campeonato antes de parar, que teve já foi sem público, inclusive, né? Mas ali, naquele jogo, não houve nem limitação. Ou seja, quem foi, se foi 30, foi. Eu não sei porque eu acabei não indo ao jogo, né? Mas o que acontece é o seguinte, nós fizemos 3 lives, uma foi umas 2 horas mais ou menos, outra foi 4 horas e outra foi umas 2 horas mais ou menos. Porque as pessoas não estavam conseguindo entender o momento que a gente estava vivendo. E que o Rio de Janeiro, via FOC, federação, etc., conseguiu colocar 20 fotógrafos em campo, num jogo normal, e mais 5 vagas extras para as internacionais, ou seja, colocar 25. No momento onde, na Alemanha, só podem 4 fotógrafos, na Espanha, são 14, se não me engano, espalhados na arquibancada, e nós estamos colocando 20 no campo. Só que nós temos mais de 20 fotógrafos, agências, vamos colocar assim dessa forma, não fotógrafos, agências. E alguém tinha ficado de fora. Então foi feita uma hierarquia, vamos dizer assim, né? Que eu montei essa hierarquia pelo meu conhecimento que eu tenho de credenciamento, essas coisas todas, e obviamente a discussão rolou, porque quem estava fora não admitia. Então queriam criar critérios para decidir como é que seria feito esse escalonamento. Só que não existe um critério matemático que você consiga fazer isso. São vários fatores, inclusive subjetivos. Então, no começo, houve uma dificuldade, sim, muito grande das pessoas entenderem que ia ter corte. Que foi, funcionou e todo mundo fez. No final das contas, todo mundo conseguiu trabalhar. Ou seja, eu acho que o impacto, né, de toda essa mudança, todo mundo passou. Eu acho que foi uma dificuldade de interpretação de diversas situações. Inclusive, é por isso que a gente resolveu levantar esse papo aqui, para as pessoas saberem o que acontece também nos bastidores, né? Não é só o que está rolando no gramado, não é só o jogo, não é só o gol, é tudo que envolve. Porque as pessoas estavam, né? Quando eu falo as pessoas, a pessoa e a agência ao mesmo tempo, né? Então, 90 dias parados. Então, você tem agências que estão fazendo trabalho, assim, que a gente chama de cotidiano, né? As pessoas estão na rua fazendo foto cotidiano, ou seja, a agência está tendo alguma forma de ganhar um dinheiro vendendo fotos. Mas o pessoal de esporte estava 90 dias parado sem fazer nada. Então, todos queriam fazer o futebol. No final, eu acho que o pessoal conseguiu entender que não havia um critério qualquer que você fosse fazer matemático, que não haveria tempo de fazer um critério um pouco maior de estatística. Vamos ver qual é a agência que está publicando mais ou menos, qual agência que está em qual estado. Ou seja, não tinha ninguém para fazer isso. Então, as ideias surgiram, mas ninguém para fazer alguma coisa. E mesmo assim ia ficar subjetivo. No momento, acho que as pessoas não entenderam que isso era um critério que poderia estar sendo mudado jogo a jogo. Foi uma coisa que acho que pegou as pessoas de surpresa, assim, vamos dizer assim. Porque as pessoas acho que não se situaram o que era uma pandemia, que era uma coisa excepcional, que era um fato que a gente estava vivendo que nunca aconteceu, assim, pelo menos a gente, né, nós todos nunca passamos por isso. Então foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Como agir? Como a gente ia agir dessa forma? O critério que o Rudy usou foi um critério que ele usou corretamente naquele momento. Se é certo ou errado, não sei, mas funcionou naquele momento. De repente, no Brasileirão, talvez a gente possa ter necessidade de um novo reajuste em cima de tudo isso, né? Deixa eu até aproveitar, além dessas coisas todas que o pessoal não sabe, que a gente está procurando contar para vocês o que acontece nos bastidores para poder chegar até a hora do jogo, ainda tem umas perguntas que fazem muito para a gente sobre equipamento, né? E até vocês podem imaginar que essa entrada e saída de equipamento, você tem que limpar, tem que fazer um monte de coisa. Eu queria perguntar para o Celso, em média, quais são os equipamentos que o pessoal usa nas coberturas de jogos, ali, quando fica ali na beira do gramado. Que equipamentos são usados? Bom, normalmente a gente tem ali 2 câmeras, né? Uma lente longa, uma tele, e outra uma lente mais aberta. E agora, existem várias situações. Por exemplo, quando a gente está fazendo ali a entrada dos jogadores,
Normalmente você está com uma lente curta, mais grande angular, para fazer a entrada, pegar as crianças, pegar o técnico. E mesmo ali na entrada, às vezes a gente usa uma meia tele para fazer o técnico, fazer um close técnico ou de algum jogador específico que a gente esteja precisando para aquele momento, um jogador que está assim, na iminência de ser vendido, ou enfim, está ali para acabar sua carreira, qualquer situação dessa. Né? Isso estou falando assim de um jogo normal. Tá? Agora, durante o jogo, a gente está ali atrás das placas, normalmente uma meia tele ou uma tele mais longa para fazer o jogo. Tá? Mas, normalmente, você tem ali junto com você uma segunda câmera com a tele, porque às vezes tem alguma comemoração de gol que o cara fica na sua cara, aí você não tem jeito de usar uma tela, então você vai usar uma lente mais aberta naquele momento ali. E tem que ter assim, agilidade para trocar de uma câmera para outra, porque às vezes nem sempre é fácil, quando você está com a tela, principalmente em cima do monopé, você segurar o monopé e pegar a outra câmera, mas isso é um aprendizado aí durante ao longo do nosso tempo de fotógrafo, né? Quais foram, assim, se vocês puderem falar desses últimos jogos, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Porque os repórteres, por exemplo, não podem fazer entrevistas, né? No caso, o Celso fez o último jogo, os 3 últimos jogos que a gente fez, sábado e domingo, que foram os 3 últimos em março, se não me engano, 14 e 15 de março foram os últimos jogos que a gente cobriu, né? Quais foram, o que vocês acham que foi a maior dificuldade durante esse período sem público, com todos esses protocolos que precisam ser seguidos, e no caso, Celso, a dificuldade que houve, se houve, nos últimos jogos que aconteceram do Campeonato Carioca lá atrás, aí a gente já está falando em março, né? Não, vou falar para você o seguinte, no fundo, lógico que a gente não poderia ali fazer a foto que a gente fazia normalmente na entrada do jogador, é um problema, mas não foi dificuldade, foi um problema. Você não pode, não pode. Então, morreu o assunto, não tem discussão. Mas, no fundo, para mim, foi muito melhor por causa do distanciamento. Porque antigamente o que acontecia? Você chegava na tua posição, colocava, via um cara, já colava do teu lado, porque também queria ficar perto daquele lugar. Então, você queria se mexer, você não conseguia. Era o fotógrafo que botava o equipamento como se diz, notebook do lado, ou seja, ele ocupava o espaço do lado com o notebook dele, para poder ficar bem perto da placa, ou seja, atrapalhava todo mundo. E com esse isolamento, ficou perfeito. Entendeu? Nós tínhamos 2 metros de distância de um do outro. Você podia colocar o notebook de um lado, do outro, se jogar no chão, fazer o que questão aí é um problema quando eu falo, às vezes, até de você trocar de uma lente para outra, você não tinha nenhum espaço para descer a sua tele para pôr no chão, porque estava colado outro cara do lado. Né? Exatamente. Então, nesse isso que caso... o Rui está falando é bom e, ao mesmo tempo, é ruim, porque, às vezes, você está seguindo, vamos supor, um time, os 4 considerados grandes do Rio, você está seguindo um time A, aí o time vai atacar para o outro lado, você vai para o outro lado. Só que chega do outro lado, você não tem um lugar. E você, às vezes, está com uma lente, uma tele, você está com uma lente longa, você, às vezes, vai ficar quase dentro da área. Isso eu senti essa dificuldade. Isso foi Sim, ruim. Essa dificuldade, por causa do distanciamento, o que aconteceu? Tinha mais ou menos 2 metros entre um e outro, né? Então, o normal da gente, vamos dizer assim, em 8 metros, nós tínhamos ali, sei lá, 9, 10 fotógrafos. E agora só tinham 4. Então, você vê que foi uma diferença, assim, muito grande. Mas, em termos de trabalho, para quem pegou o lugar que queria, foi ótimo. Porque você não tinha nada à tua direita, nem nada à tua esquerda. Você podia espalhar Tudo tem seus 2 lados, né? equipamento, Tem um lado... abrir mala no chão, ficar totalmente... Esse aspecto foi ótimo. Oi, pode falar, querido. Não, tudo você tem os 2 lados, não tem jeito, Sim, né? não tem dúvida. Ontem, por exemplo, nós optamos por, a gente só vai voltar a fazer as coberturas dos jogos no Brasileirão, e dependendo também de como vai ficar, porque o principal foco da gente é público e bastidores. Bastidores a gente consegue, não tem público, não tem o que a gente ajudar. Mas, em compensação, a gente conseguiu fazer umas imagens que a gente publicou no canal hoje de manhã, da fumaça saindo de dentro do Maracanã, de um outro ângulo, né? Um outro ângulo completamente diferente dos padrões, porque estava todo mundo lá dentro. Inclusive, no vídeo,
Ainda deu para ouvir o pessoal gritando aqui em volta, porque quem mora no entorno do Maracanã é porque gosta de esporte também. Então, automaticamente, sempre quando tem futebol, sempre tem grito, sempre tem alguma coisa por aqui. Bom, gente, a gente está aqui encerrando o nosso bate-papo. Acho que tem muita coisa pela frente que a gente pode aproveitar para vocês entenderem o que acontece fora da telinha, né? Tanta coisa que envolve na hora do jogo de futebol. Queria só que vocês se despedissem agora e com certeza a gente vai marcar outros bate-papos aqui para o pessoal entender como é que são o trabalho dos fotógrafos, cinegrafistas, jornalistas. Queria que vocês se despedissem aí. Valeu. Muito obrigado por ter convidado para a gente falar sobre o nosso trabalho, sobre tudo que aconteceu lá. Espero que a gente tenha conseguido contribuir para o pessoal entender como é que funciona a coisa como um todo. Valeu, Cris. Obrigado. Obrigado, Cris, pelo convite aí. Foi muito bacana de participar, uma experiência muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí, deixa o seu comentário, deixa seu like. Estamos aí. Abraço a todos. Bom, um abraço a todos aí também. É sempre bom participar e tentar passar um pouquinho da experiência que a gente tem no gramado, né, como fotógrafo. E estaremos em outras aí esclarecendo outras dúvidas também. Bom, e se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai atrás e traz as respostas para vocês, tá? Obrigada, e como diz o pessoal, se inscreve no canal, olha joinha, aquelas coisas todas que vocês já sabem de qual é salteado, tá bom? Obrigada, gente, pela companhia. Valeu!